Olá, povo de Deus, olá, povo abençoado, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vos seja multiplicada, que o poder do Senhor possa te alcançar no local onde você já está ligado conosco, nos acompanhando. Eu quero agradecer você pelo carinho da sua audiência, por todas as lives, vocês estarem aí conectado conosco. Eu peço a você que você não venha somente curtir, peço que você também nos ajude compartilhando esta nossa live, esta nossa programação, porque através do seu compartilhamento muitas pessoas têm sido alcançadas pelas palavras a qual tem sido ministrado aqui. Não só você que acompanha comigo ao vivo, mas aqueles que posteriormente no gravado também estarão nos assistindo, nos acompanhando. E eu tenho uma palavra de Deus hoje que eu tenho a certeza que vai te ajudar muito em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, se você puder, compartilhe ou já mande lá mensagem ao seu familiar, ao seu amigo, dizendo: olha, pastor Júnior já entrou ao vivo, entra aí, porque Deus tem bênção, Deus tem vitória, Deus tem ensinamento para nós. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Às vezes você está enfrentando alguma dificuldade, algum mal que tem se levantado contra você, e é através da palavra de Deus que você vai se livrar deste mal. Então, todos os domingos às 21 horas, depois do último culto, nós temos 3 aqui na igreja, um 8 horas da manhã, temos um às 17 horas e a outro às 19 horas. E esse terminou agora há pouco. Terminando o último culto, eu já corro para cá no domingo e eu faço essa transmissão ao vivo através das redes sociais. Que Deus possa abençoar grandiosamente a sua vida. Pode estar colocando aí também o teu nome para oração, o nome de algum familiar ou de alguém a qual você quer que ore, que está precisando de oração, e já fale conosco também. Eu sempre falo, eu não fico com nenhum aparelho aqui, nem de celular, nem tablet, computador, nada. Eu simplesmente fico com a minha Bíblia. Tem uma equipe que, além de estar nos filmando aqui, também ele vai responder lá. Às vezes você manda para mim e eu não te respondo, porque eu não fico com nenhum aparelho aqui. Mas tem a minha equipe aqui da nossa igreja, a qual estará respondendo você, falando aí com você, respondendo o seu graça e paz, anotando o seu pedido de oração. Então você pode estar aí agora falando com eles, interagindo com eles, eles vão interagir com vocês também. Fale aí de onde você está falando, qual a cidade, qual é o estado. Você está falando de um país de fora, porque, de outro país, porque muitas pessoas às vezes nos assistem, às vezes não aqui no ao vivo, mas no gravado, até porque os horários são diferentes, mas tem pessoas nos acompanhando também fora do país, Então Deus abençoe você, cada um que está conectado e ligado conosco, Que Deus abençoe. Mande aí qual a cidade, qual o estado, de onde você está falando, fala o teu nome, mande o nome para oração, cumprimente os irmãos e nós estaremos respondendo você também em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu querido e minha querida, muito obrigado. Eu vou falar aqui, como eu sempre tenho o costume de falar, com 10 pessoas no início e eu falo com 5 pessoas ali no final da nossa live. 10 no início, 10 no final. São muitas pessoas que entram. Eu também não sei a quantidade, não sei quem está falando comigo, eu não sei quantas pessoas estão entrando, mas são muitas as pessoas que entram. Então, se eu não falar o teu nome, mas falar o nome de alguém, sinta-se cumprimentado. Eu cumprimentando essa, é como se eu estivesse cumprimentando a todos e agradecendo por estar ligado conosco nesta live, tá bom? Que Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus Cristo. Boa noite, ministro Ribeiro, a paz, e quem é que está conectado, ligado conosco nesta live de domingo. Boa noite, pastor Júnior, boa noite a todos que estão acompanhando a nossa live. Pastor, olha, louvado seja Deus, muitas pessoas têm entrado aqui pedindo oração, as pessoas têm cumprimentado o Senhor também, dentre elas, Vanessa Santos Lopes. Minha amiga Vanessa Santos Lopes, que Deus abençoe a senhora em nome de Cristo e toda a família. Tatiane Oliveira Paz. Minha amiga Tatiane Oliveira Paz, que Deus abençoe, obrigado por estar conectado conosco. Gisele Aquino. Gisele Aquino, a minha amiga lá de Cuiabá, Deus abençoe, obrigado por estar ligado conosco, irmã. Deus abençoe a senhora, a família e também aí o bairro CPA aí em Cuiabá. Andressa Souza. Minha amiga Andressa Souza, que Deus abençoe sua família.
Jaque e Adriano. Jaque e Adriano, Deus abençoe, obrigado por estar ligado conosco. O Enilson Silva. O Enilson Silva, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Jefferson Ribeiro Lins. Jefferson Ribeiro Lins, que Deus abençoe. Mais duas pessoas para finalizar. Bruna Guzmão. Minha amiga Bruna Guzmão, acho que a Bruna Guzmão é lá de Sapezal, se eu não me engano. Deus abençoe, Bruna, e Deus abençoe a sua família. Crisiane Taques. Minha amiga Meinha de Cuiabá, Crisiane Taques, Deus abençoe em nome de Cristo. Está aí 11 pessoas, 12. Então vamos falar mais uma para finalizar. Letícia Oliveira. Letícia Oliveira, finalizando, que Deus abençoe. E aí no final eu vou falar com mais 5 pessoas, se eu não falei com você, mas estou mandando um abraço e agradeço você, todos que entrarem em nome de Cristo, por estar conectado conosco, tá bom? Vamos lá para a palavra de Deus. Prepara aí o teu coração, prepara a tua Bíblia, preste atenção, fique ligado até o final. Vou fazer aqui de tudo para a gente não demorar muito, mas para que a palavra seja ministrada ao teu coração, amém? Abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 12, por gentileza. Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12. Coloque a mão sobre a palavra e vamos orar. Pai, em o nome de Jesus, apresentamos ao Senhor a tua palavra, aquilo a qual o Senhor colocou ao meu coração para que eu pudesse ministrar ao povo. Que esta palavra fale conosco, nos instrua, nos direcione, Pai. Nos faça compreender a necessidade de conhecer mais de Ti. Que tudo, meu Pai, seja para a glória do Teu nome. Amém, Jesus. Glória a Deus. A Bíblia diz em Mateus capítulo 12, no versículo 22, a Bíblia diz assim, 12, 22. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo Jesus o curou, que o cego e mudo falava e via. Entenda, aqui não quer dizer que todas as pessoas que são mudas ou que são cegas têm demônio. Eu estou lendo o que a palavra de Deus relata nesse texto. Vou ler outra vez. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo. E de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão que estava em volta se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Em outras palavras, o povo se admirou, a multidão viu o que eles nunca tinham visto antes, porque o povo que falava de Deus naquela época era muito religioso. Eu tenho falado para as pessoas na igreja que a religião é vaidade, os deuses, os ídolos, as imagens são vaidade. E a Bíblia diz que até mesmo os homens são vaidade. Religião, os ídolos, os homens e até, irmãos, certos ministérios têm sido vaidade. Mas Deus, Jesus, a palavra é verdade. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E por que Jesus fez um milagre tão grande? Porque a Bíblia diz que para isso se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Para desfazer as obras do diabo. Uma coisa que eu quero tentar explicar para você sobre reino dos céus e sobre reino de Deus. Quando a Bíblia fala reino dos céus, é algo que está preparado, que existe, que tem nos céus. Quando a Bíblia fala sobre reino de Deus, é o reino dos céus sendo estabelecido como o reino de Deus aqui na terra. Quem é o reino de Deus aqui na terra? Jesus. Por isso Jesus ele veio trazer as boas novas. Se é boa e se é nova, é porque nunca foi visto. Então o que Jesus fez trazendo boas novas, o que é a boas novas? É o Evangelho.
O evangelho significa boas novas. Boas porque faz o bem. E novo é porque ninguém nunca viu. É algo que Deus preparou para que a gente pudesse ver. A Bíblia diz, aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que amam. E quem ama? Quem ama é aquele que observa a palavra de Deus para ouvir e para cumprir. Então Jesus ele vem e ele dá uma demonstração que o reino de Deus havia chegado ao meio do povo. Então ele faz esse milagre e o povo se admira e diz, mas esse não é o filho de Davi, ou seja, não é o Messias? Ele não é o enviado? Que não é aquele que havia de vir, que os profetas disseram que viria e que faria os sinais? Não é ele? O povo está admirado. 24. Mas os fariseus, que era um grupo religioso, mas os fariseus, ouvindo isso, diziam, este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, o príncipe dos demônios. Olha a blasfêmia, irmão. Eles estão dizendo que aquele milagre que Jesus fez, que ele expulsou o demônio e o cego viu e o mudo falou, porque não pelo poder de Deus, mas ele expulsava pelo próprio poder dos demônios. Aí Jesus parou e pensou, e a gente precisa pensar, como que um demônio vai agir contra um outro demônio? Como que Satanás se divide contra o próprio Satanás, contra o próprio diabo? Como que os demônios vão lutar entre si? É algo que não tem coerência. Eu estava falando hoje aqui, eu dei o exemplo sobre política. Você não vê ninguém do PT falando mal do PT, atingindo, querendo derrubar alguém do PT. Você não vê o PMDB descendo a lenha no povo do PMDB. Ou seja, um grupo só ataca outro grupo e não o mesmo grupo. Jesus ouvindo isso, tipo assim, mas como que eu expulso o demônio pelo poder do demônio? Jesus diz assim no 25, Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, aqui está a mensagem de hoje, no versículo 25, Jesus disse, todo reino dividido contra si mesmo é devastado, toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. 26. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem expulso então os vossos filhos? Vamos entender isso aqui. Eu vou pegar essa Bíblia aqui, ela é uma outra tradução. Ela tem uma tradução, a linguagem viva. Então, Mateus capítulo 12, eu vou ler nessa tradução aqui. No versículo 25, a Bíblia diz assim, nessa tradução, Jesus conhecia os seus pensamentos e respondeu, um reino dividido acaba destruído. Ou seja, um reino dividido, ele vai ficar em ruína. Uma cidade ou uma casa dividida contra si mesmo não pode permanecer, não pode existir, ou seja, ela será destruída. Para aí e vamos entender. Eu estava falando com as pessoas na igreja hoje, e a mensagem de Deus está aqui, porque se um grupo se dividir e começar a lutar um contra o outro, aquele grupo vai deixar de existir, porque será destruído. O que Deus colocou ao meu coração? A divisão é o princípio da destruição. Anota aí. A divisão é o princípio da destruição. Primeiro acontece uma contenda, uma briga, uma divisão entre as pessoas, entre um grupo, e logo depois esse grupo ele será dividido. Presta atenção. Eu estava comentando hoje. Se o marido pensa de uma forma, se a esposa pensa de outra forma, eles vão dividir um do outro, vão se separar. É por isso que tem tanta separação, é por isso que tem tanto divórcio. Porque cada um vai pensar de um jeito. O marido pensa de um jeito, a esposa pensa de outro. Ou seja, vai acontecer uma divisão e pode ter certeza, o diabo vai trazer destruição para essa família. E logo tá lá, né? Principalmente se tiver filhos, aí um filho fica com o pai, outro filho fica com a mãe, a família será dividida
e logo, logo vem a destruição da família. Eu estava dando um exemplo hoje. Ló andou o tempo todo com Abraão. Quando ele se separa de Abraão, tem a destruição de Sodoma e Gomorra e a família de Ló também é destruída. Em todos os lugares onde entra divisão, logo após a divisão, vem também a destruição. E o que o diabo faz? O diabo tem colocado essa destruição através da divisão a qual ele coloca na vida, na casa, em grupo. Eu estava falando hoje de sociedade. Um sócio lá tem a sociedade com a outra pessoa. Aí um pensa de um jeito e o outro pensa de outro jeito. O que vai acontecer? Vai ter a divisão. Logo, logo aquela empresa vai falir, porque cada um vai puxar para um lado. Então o diabo sabe que onde tem a divisão, também terá a destruição. É por isso que o inimigo tem destruído cidades, país, tem destruído família, tem destruído empresa, o diabo tem destruído o mundo. Ele coloca a divisão, ele planta a divisão e logo depois da divisão acontece a destruição, é o que Jesus está dizendo. Todo reino dividido contra si mesmo, ele será destruído. Agora presta atenção no que eu vou falar. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Abra aí. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Paulo escreve uma carta para o povo de Corinto, para a igreja que havia em Corinto. Ele diz assim, 1:12. Diz assim, Paulo escreve a carta e diz assim, ó: quero dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo. O outro diz, eu sou de Apolo. O outro diz, eu sou de Cefas. E o outro diz, eu sou de Cristo. 13. Paulo diz assim, está Cristo agora dividido? E até hoje a gente vê o diabo implantando isso dentro da igreja e na vida das pessoas. Muitos chegam a dizer, eu sou o filho espiritual do fulano de tal. O outro, mas eu sou o filho espiritual do fulano de tal. E o outro diz, eu sou o filho, meu pai é o fulano. A Bíblia diz assim, a ninguém chamais por pai, porque vocês têm só um pai. Quem? Aquele que está nos céus. E às vezes a gente vê essa confusão, essa briga, essa intriga dentro da igreja. São grupos que são formados. Esse é do pastor tal, esse é do pastor tal, esse é do missionário tal, esse é do reverendo tal. E aí vira aquela divisão dentro da igreja e logo, logo a igreja já não está mais existindo. Pode até ter ali o lugar, o físico, as pessoas ali dentro, mas não tem mais aquela irmandade, não existe mais a igreja. Até porque a igreja, irmão, é uma soma de todo mundo junto. Eu espero que você esteja entendendo. A pergunta que Paulo faz é, agora por favor, gente, a igreja agora está dividida? Cristo agora se dividiu? Vou ler outra vez. Ele diz no 12, quero dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo. O outro diz, eu sou de Apolo. O outro diz, eu sou de Cefas. O outro diz, eu sou de Cristo. E Paulo diz no 13, Cristo está agora dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Fostes vós batizados em nome de Paulo? Ou nós batizamos as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Eu não batizo ninguém em meu nome, então logo ninguém é meu, ninguém pertence a mim, e sim a Cristo. É o que Paulo está dizendo. Mas existe tantas pessoas bobas que ficam com este problema, dizendo ser de um, dizendo ser de outro, que eu comecei com fulano. Você pode ter começado, aquela pessoa foi só um instrumento nas mãos de Deus. Mas você faz parte de um grupo seletos, escolhidos de Deus, e não do homem. Eu espero que você esteja me compreendendo, e que se você faz isso, que você pare com isso. Porque isso pode trazer dissensão, isso pode trazer divisão. E quando traz divisão, logo trará também o diabo, irmão, a confusão e a destruição. E ele diz assim no 17. No 14, né? Dou graças a Deus porque a nenhum de vós eu batizei, senão a Crispo e Gaio,
para que ninguém diz que fostes batizados em meu nome. Então Paulo está dizendo assim, ó, não existe esse negócio de eu sou de um, eu sou de outro. Nós somos todos de um corpo. O corpo de quem? O corpo de Cristo, que é a igreja. 1 aos Coríntios, capítulo 12 agora. Vamos lá no capítulo 12. Capítulo 12. Capítulo 12. Nós vamos ler o versículo também, o versículo 12. 12. 1 aos Coríntios 12. Olha o que a Bíblia diz. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Ou seja, o corpo de Cristo também tem muitos membros, mas é apenas um corpo. E este corpo jamais será dividido. Eu sempre costumo dizer, não foi eu quem morri na cruz por ninguém, foi Cristo. Então não adianta a gente falar, eu sou de fulano, eu sou de Betano, porque vai ter um grupo, e tendo um grupo vai ter divisão, e tendo divisão vai ter a destruição. Então Paulo diz, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos são só um corpo, assim é Cristo também. 13, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formado um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebidos de um mesmo Espírito. 14, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. 15, se o pé disser, por que eu não sou mão? Não sou do corpo? Não será por isso do corpo? E se a orelha disser, por que não sou olho? Não sou do corpo? Não será por isso do corpo? Eu até brinquei hoje. Você já pensou? A orelha ela pode ser, aos olhos de muita gente, insignificante, algo até feio. Mas já pensou você sem orelha? Então, no 17 diz, se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como Deus quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um só corpo. Louvado seja Deus por isso. Então aqui, eu gosto muito do que fala aqui, no 18. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como Deus quis. Eu falei hoje para o pessoal da igreja que nós precisamos buscar de Deus o que Deus quer que a gente seja no corpo de Cristo. Porque não pode ser todo mundo pastor. Porque se todo mundo for pastor, quem será o obreiro que vai ajudar o pastor? Se todo mundo for somente obreiro pastor, quem vai fazer o louvor? Se todo mundo for pastor, obreiro e louvor, quem vai ser as pessoas que vai ouvir? Qual é o problema? Tem muitas pessoas trazendo divisão, formando grupos, porque querem ser aquilo que Deus não chamou para ela ser. Eu até falei para as pessoas hoje, promova a unidade, a união. Creia que Deus coloca cada membro no seu lugar, de modo a servir Deus no seu propósito, no seu projeto. Agora, o que Deus quer que você seja? Você já parou para pensar? Por que existe muita divisão dentro dos lares? Porque Deus chamou o homem para ser cabeça e a mulher para auxiliar o homem nisso. O que tem acontecido? A mulher está querendo ser cabeça do marido e o marido, que é um banana, está auxiliando a mulher. Está distorcido. Não foi isso que Deus chamou você para ser. Queira ser aquilo que Deus quer que você seja. Cada pessoa naquilo que Deus chamou para ser vai ter a sua importância, independentemente daquilo que a pessoa venha fazer. Uma vez os discípulos começaram a discutir quem seria o maior. E Jesus chegou e falou assim, aquele que quiser ser o maior, que seja o menor. Por que ninguém quer ser o menor, só o maior? Seja aquilo que Deus chamou você para ser, para que o diabo não entre com divisão. Muitos maridos dizem assim, minha esposa não é submissa a mim.
Tudo bem, esse é um dever dela, ser submissa, porque o marido é o cabeça. Mas para o marido ser o cabeça, a Bíblia manda o marido amar, respeitar, proteger e sustentar. Você tem feito isso, marido? Não, então você não está fazendo a sua parte no corpo de Cristo. Cada um no seu chamado. Cada um no seu quadrado. E no seu quadrado, no que Deus chamou você para fazer, você vai desempenhar um bom papel. Eu até cheguei a comentar, nem todos os pastores são chamados para pregar. Tem pastor que prega, fala, prega, ministra, você sai da igreja, você sai do mesmo jeito. Do mesmo jeito que você entrou, você sai. Por quê? Mas não é pastor? É, mas não foi chamado para pregar. Tem pastor que foi chamado para evangelizar. Tem pastor que quando ele abre a boca na rua para chamar o povo para a igreja lota. Por quê? Porque ele tem o dom do evangelismo. Deus chamou ele para isso e não para pregar. Estão fazendo papéis diferentes, invertidos. Tem muitos pastores que Deus não chamou para estar em cima do altar pregando, nem em cima, nem evangelizando. Mas tem pastor que simplesmente Deus chamou para auxiliar. Por isso que existem pastores auxiliares. Tem pastores que não são chamados para pregar, nem para auxiliar, nem para evangelizar, mas para serem tesoureiros. Tudo que coloca a mão prospera. O pastor sabe trabalhar com contas, com números, é organizado, sabe, qual a palavra que eu usei hoje? Sabe administrar. Cada um tem o seu chamado. E eu não posso fazer aquilo que eu não fui chamado para fazer, porque senão é uma brecha que o inimigo tem para trazer a divisão. E junto com a divisão, ele vai trazer a destruição. A Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 4, versículo 10, diz: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras. Qual é o problema de muitas pessoas que estão trazendo a divisão? Não aceitar a palavra de Deus. Deus diz assim, em Amós 3,3, andarão dois juntos se não tiver de acordo? Tem como andar dois juntos se não estiverem de acordo? Não. É por isso que quando não tem acordo vem a divisão. E quando vem a divisão é o princípio do que eu falei? Da destruição. Eu quero que você escreva aí para mim aí. Eu quero ver se você está ligado na live. A divisão é o princípio do quê? Escreve para mim aí. O que a divisão é? O princípio do quê? Escreve aí. Eu quero que todo mundo compartilhe. Coloca aí. Escreve embaixo aí. Você que está ligado, conectado conosco. A divisão é o princípio do quê? Coloca aí. Deixa eu ver se você está prestando atenção. Eu vou dar um tempo para você escrever. Estão escrevendo, ministro Ribeiro? Alguém já falou? Eu vou esperar, o ministro Beira vai falar para mim. Eu não estou com tablet, não estou com celular, não estou com nada. A divisão é o princípio do quê? Tem alguém que já escreveu? A Vanessa Santos colocou, é o princípio da destruição. Amém, louvado seja Deus. Mais alguém? Jefferson Ribeiro Lins também colocou, da destruição. A divisão é o princípio do quê? Quem mais falou aí? Neura Aparecida também colocou. Ô, dona Neura, minha amiga, paz, está longe. Deus abençoe a senhora. O que é a divisão? É o princípio do quê, dona Neura? O que ela colocou? Destruição. Da destruição. Então as pessoas estão ligadas no que eu estou falando. Presta atenção. A Bíblia diz em Amós 3, capítulo 3, versículo 3, a Bíblia diz assim, ó: andarão dois juntos se não estiver de acordo? Então, quando não tem acordo, tem divisão. E a divisão é o princípio da destruição. Agora, olha que coisa interessante. Deus disse: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras. Se eu não aceito as palavras de Deus, eu não vou estar de acordo com ele. Se eu não estou de acordo com Deus, vai haver a divisão entre eu e Deus. E a divisão não é o princípio da destruição? Agora entenda, se a divisão é o princípio da destruição e eu estou dividido com Deus, Deus pode ser destruído? Não. Então será quem vai ser destruído? Dá uma olhada. A divisão é o princípio da destruição. Se eu estou dividido com Deus, vai ter destruição. Se Deus não pode ser destruído, será quem que será destruído? Não permita divisão entrar na tua casa, no teu casamento, na tua família, no grupo da escola, no grupo da igreja. Não permita entrar na sua vida a divisão. Porque a divisão traz a destruição. Paulo está dizendo, cada um é importante naquilo que é chamado. Não permita nada que traga a divisão. Lute pela palavra de Deus. Lute
pela Bíblia, lute pela palavra verdadeira. Para a gente finalizar, Judas capítulo 1. Judas capítulo 1, Apocalipse é o último livro, e aí você volta um livro, é Judas. Um livro antes de Apocalipse é Judas. Esse Judas, é claro que não é o Judas que traiu Jesus, porque se ele traiu Jesus, depois ele morreu. Se ele morreu, não teria como ele ter escrito isso aqui. Então, quem é esse Judas? Esse Judas é irmão de Jesus, filho de José e filho de Maria. Então, vamos lá. Judas escreveu assim. Judas, ele é um capítulo só, então não tem capítulo anotado aqui, é só o versículo. Então, nós vamos ler o versículo 3. A Bíblia diz assim, de negrito, em cima do versículo 3, contra os ímpios e os falsos mestres. Nós temos que lutar contra isso. E nós temos que lutar pela fé, ou seja, através da palavra que nós lutamos. Então, contra os ímpios e os falsos mestres. Versículo 3 diz assim, amados, Judas está escrevendo, amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência, diligência é cuidado. Amados, procurando eu escrever com todo cuidado, com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos, chamar a atenção, ou seja, fique esperto, a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Os santos aqui no caso é os apóstolos de Cristo. Então Judas está dizendo assim, amados, eu senti por necessidade, com diligência escrever para exortar, chamar a atenção de vocês para algo que está acontecendo. E o que está acontecendo? 4. Porque introduziram alguns que antes estavam escritos para este mesmo juízo. Homens ímpios. Ímpios é aquele que tem a palavra, conhece a palavra, mas não vive, não aceita, não cumpre a palavra. Esses são ímpios. Então, o que ele está exortando, chamando a atenção? Que ele está dizendo, porque introduziram alguns que antes estavam escritos para que este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução. O que é converter? Que mudam, que transformam em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Vou pegar essa aqui, ó. Vou abrir lá em Judas. Deixa eu abrir aqui. Judas, no versículo, eu vou ler o versículo 4. Nessa tradução diz assim, digo isso porque alguns homens ímpios infiltraram-se, ou seja, foram colocados entre vocês, sem que eles fossem notados. Então, é o que a Bíblia está dizendo. O que o inimigo vai fazer, irmão? O inimigo vai colocar homens ímpios no meio da igreja. A Bíblia diz que nem todo mundo que está em Israel é israelita. Nem todo mundo que está no altar é pastor. Existe muito bode travestido de pastor em cima de altar. Tem muitas pessoas distorcendo a palavra de Deus, condenando a si mesmo e condenando as pessoas que os ouvem. Judas está exortando, irmão, se Judas estava exortando naquela época, imagina se a gente não precisa exortar as pessoas nos dias de hoje. Sabe por quê? Porque hoje as coisas estão tão esquisitas. Tudo que era proibido antigamente por Jesus, os seus apóstolos, pela palavra de Deus, hoje dentro das igrejas estão podendo fazer. Estão fazendo. Não estão tendo o menor pudor. Estão dizendo que tudo agora é permitido e tudo pode fazer. E isso tem ocasionado dentro da igreja divisões. Cuidado, meu irmão. Muitos estão sendo infiltrados para distorcer a palavra de Deus. Hoje a palavra de Deus, ela se torna escassa. E a palavra de Deus já falou, o profeta já havia falado. Haverá dias, diz o Senhor, que eu enviarei fome para as pessoas da igreja, do reino de Deus, da presença do Senhor. Se ele não consegue, ele deixa você na igreja, mas infiltra alguém para poder mudar a palavra que cura, que liberta, que transforma, que restaura, que edifica, que salva. Hoje é a forma que nós estamos vivendo.
homens ímpios sobre o altar, pregando heresias, dissensões, trazendo a contenda, fazendo grupos, trazendo, como que eu posso dizer, distorcendo a palavra, mudando a essência da palavra de Deus. Paulo deixou escrito: não se apartem da simplicidade que é em Cristo. Paulo disse: se alguém vier pregar outro Cristo que eu não preguei, não receba, seja anátema, seja amaldiçoado. É isso que Judas está dizendo. Eu estou pregando com toda a diligência, Judas está dizendo, porque foram colocados, introduziram no nosso meio pessoas que não temem a Deus e que estão distorcendo a palavra de Deus. Hoje, corriqueiro é uma mensagem aí dizendo que tudo pode, que não tem nada a ver. A Bíblia diz ao contrário: tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Eu espero que você tenha entendido a mensagem, a palavra de Deus, e que Deus ele possa te abençoar. A Bíblia diz que quando o povo de Moabe, os moabitas, viram que o povo de Israel estavam atacando, já estava chegando perto de Moabe, que eles tinham destruído todos os povos que lutaram contra eles, o rei de Moabe, chamado Balaque, ou Balaque, ele ficou com medo e ele chamou Balaão para amaldiçoar o povo de Deus, e Balaão disse: olha, infelizmente não tem como amaldiçoar aquilo que Deus abençoou, mas tem um jeito. O que você faz? Pega mulheres aí muito bem bonitas, produzidas, e colocam no meio do povo de Israel. E o que aconteceu? O povo prevaricou com as mulheres. E isso trouxe uma grande destruição no meio do povo, porque Deus lançou uma praga que morreu muita gente. O diabo continua da mesma forma, introduzindo heresias, mentiras, coisas erradas, distorções, distorcendo as palavras para que as pessoas venham fazer não o que Deus quer, mas aquilo que homens ímpios querem, mudando, transformando a palavra em dissolução. Meu irmão, a Bíblia diz: orai e vigiai, para que você não caia, não entre em tentação. Não se esqueça, a divisão é o princípio da destruição. E a divisão só não entra quando você está de acordo com a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus, esta é a palavra a qual Deus colocou ao meu coração a trazer a cada um de vocês. Não se esqueça, a divisão é o princípio da destruição. Fique ligado, o diabo quer introduzir heresias, coisas erradas para distorcer a palavra de Deus e assim trazer a divisão à igreja. Fique esperto, fique ligado, porque aquele que está na palavra de Deus não será enganado tão facilmente. Feche os teus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai. Nosso Deus, eu quero agradecer o Senhor, meu Pai. Agradeço ao Senhor em nome do Senhor Jesus Cristo pela oportunidade de poder ministrar esta palavra ao coração das pessoas que estão nos acompanhando através desta programação. Pai, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração seja dado ao Senhor. O Senhor é digno de tudo isso. E não eu, porque eu sou apenas homem, instrumento usado nas mãos do Senhor. E eu sei que tudo que foi feito por mim jamais seria feito se o Senhor não fizesse, se o Senhor não me capacitasse a fazer. Por isso, toda honra e glória, louvor e adoração seja dado verdadeiramente ao Senhor. Eu reconheço, assim como cada pessoa precisa reconhecer a necessidade e a dependência que nós temos da Tua palavra. Pai, eu ministro, quem convence a pessoa do pecado, do juízo e da justiça é o Teu Espírito Santo. Nos convence, Espírito Santo, daquilo que é certo e nos convença daquilo que é errado para que a gente não possa fazer. Ah, Espírito Santo de Deus, não permita que entre a divisão dentro da nossa casa. Não permita que entre a divisão no nosso trabalho. Não permita que entre a divisão na igreja. Não permita que entre a divisão para que possa trazer a destruição. Nos mantenha firme, Deus, na Tua palavra. Nos ajude, meu Pai, a entender, a compreender, a viver, a cumprir aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor quer, em nome do Senhor Jesus Cristo. Independente, meu Pai, daquilo que eu estou desenvolvendo em qualquer lugar, coloque em meu coração que eu sou importante naquilo que eu faço. E no corpo de Cristo tem vários membros, mas todos são importantes, todos fazem parte de um corpo só. Fazemos parte do corpo de Cristo. E eu sei que
todos nós somos importantes, porque o Senhor nos chamou para fazer parte, meu Pai, da família de Deus, do corpo de Cristo, e nós te louvamos em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela direção da tua palavra, que cada pessoa possa colocar o corpo em ordem para a glória do teu nome. Pai, visita esta família, visita, meu Deus, esta empresa, esta loja, visita este grupo, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Não permita que estas pessoas venham permitir a divisão entrar. Pai, em nome de Cristo, que esta palavra possa ter sido não somente ouvida, mas também praticada por cada pessoa que a ouviu, porque assim andaremos juntos com o Senhor e seremos beneficiados pelo poder da tua glória. Ah, nosso Deus e nosso Pai, eu apresento cada pessoa a qual me pediu oração. Eu não sei o que esta pessoa pediu, mas eu oro por ela. Visita a casa, visita a vida financeira, visita a família, visita a vida espiritual, a saúde, visita meu Pai, cada pessoa que colocou o pedido de oração ou o nome de alguém, eu oro. Para o Senhor operar não há distância, não há barreira, não há impedimento. O Senhor é um Deus de perto, mas é também um Deus de longe. Alcança, meus Deus, os meus amigos. Aquele que precisa de cura, leva a cura. Aquele que precisa de uma libertação, leva a libertação. Aquele que precisa de uma transformação, leva a transformação. Aquele que precisa de prosperidade, leva a prosperidade. Aquele que precisa de conversão, leva a conversão. Aquele que precisa de paz, leva a paz. Aquele que precisa de alegria, leva a alegria. Aquele que precisa de salvação, leve a salvação mediante a palavra que foi ministrada a cada pessoa. Meu Deus, como ministro do teu evangelho em pleno exercício da fé, eu abençoo cada pessoa que está nos acompanhando, cada nome que foi colocado para a oração, eu abençoo em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu digo mal, retroceda, vá embora, eu determino, eu exijo, sai este mal em nome de Jesus, meu Deus, e que esta pessoa seja alcançada, abençoada pelo teu poder, em nome de Jesus. E eu te agradeço, Pai, te louvo, te glorifico, sabendo que teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Meu Deus, conceda a esta pessoa uma ótima noite de sono e de descanso. Uma segunda-feira especial e abençoada amanhã. Uma semana de vitória e um mês de bênção para a glória do nome do Senhor. Amém e graças a Deus. Deus te abençoe. Receba em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui na nossa igreja, por causa da pandemia, alguns cultos ainda nós não voltamos ao normal, como na segunda-feira, mas nós estaremos aqui quarta-feira, 8 horas da manhã, às 17h50 e às 19h25, culto da Sagrada Família. É 8, 18 e 19h30. Das 18 às 19h30, nós estamos puxando 5 minutinhos, começando antes, para a gente ganhar um tempo lá no final. Quarta-feira, culto da Sagrada Família, vem orar, interceder pela tua família. A igreja ora de joelho e Deus coloca a nossa família de pé. Quinta-feira, culto de oração, às 19 horas, 60 minutos com Deus, só oração. Sexta-feira, culto de cura e de libertação, 8 horas da manhã, 17h50, 19h25, 3 cultos, cura e libertação. Sábado, grupo jovem, né? Os jovens que vencem, às 18 horas e domingo, a nossa Santa Ceia, às 8, 17 e às 19 horas. Igreja Internacional da Graça de Deus, Rua Décio Burali, 83N, em frente à Praça dos Pioneiros. Você é o meu convidado especial. Domingo, Santa Ceia do Senhor, Tangará da Serra, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Vou falar com 5 pessoas para a gente finalizar a nossa live. Ribeiro, quem de fora está falando conosco? Rafaela, da cidade de Sapezal. Minha amiga Rafaela, da cidade de Sapezal, que Deus abençoe você, Deus abençoe a tua família e a cidade de Sapezal. Claudeilson, da cidade de Diamantino. Olha aí, Diamantino também nos acompanhando. Como que é o nome? Claudeilson. Claudeilson, da cidade de Diamantino. Deus abençoe você, obrigado por estar nos acompanhando. Deus abençoe Diamantino, Deus abençoe sua família. Anderson, da cidade de Rondonópolis. Meu amigo Anderson, da cidade de Rondonópolis. Anderson Souza? Sim, senhor. Esse aí é meu primo, quer dizer, eu sou casado com, sei lá que rolo que é.
Eu sou casado com a minha esposa, que é tia da esposa do Anderson que está me assistindo. Então não sei nem o que você é, mas obrigado. Deus abençoe, é meu amigo do coração. Deus abençoe você, Rondonópolis, e a tua família. Maria José, da cidade de São José do Rio Claro. Maria José, da cidade de São José do Rio Claro. Deus abençoe, obrigado por estar nos acompanhando. Deus abençoe São José do Rio Claro. Osvair Lopes. Meu amigo Osvair Lopes, esse aí é ministro da nossa igreja lá em Feliz Natal? É. Marcelândia. Osvair Lopes, lá da cidade de Marcelândia. Deus abençoe você, sua esposa, sua filha, sua família. A cidade de Marcelândia é a Igreja Internacional da Graça de Deus aí de Marcelândia. Deus abençoe. Obrigado por estar ligado, conectado conosco. Deus abençoe, irmão. Eu finalizo aqui mais uma live. Que Deus abençoe você e até domingo, se Deus assim nos permitir. Tchau, abençoados!